Jesus lhes disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Olá a todos do canal Verdade Plana. Venho aqui com o complemento da parte 2, né, do assunto aí sobre as questões dos financiamentos, né, das corporações, né, da elite aí, que abrange uma mescla de sociedades, né, e uma dessas sociedades é a própria maçonaria, né, e aqui eu venho trazer aqui o parte 2, né, e aqui eu venho trazer o parte 2 do complemento do último vídeo que postei, né, no caso ontem, sobre a questão, os indícios, né, da maçonaria dentro das igrejas, né, dentro dos templos religiosos aí, inclusive aí os presbiterianos, né, cristãos, evangélicos, né, assembleianos, todos, né. Tá aí o símbolo, né, como vocês podem ver aqui, ele é dividido em 3 partes, né, ele é dividido em 3 partes aí, né, a parte do compasso aí, né, a parte do próprio G também, né, que vou trazer também, abranger para vocês qual o significado do G dentro da própria maçonaria, né? Sabemos aí que é o grau, né? O grão, né? Grão-mestre, né? E também o grande arquiteto do universo, né? E aí o esquadro também, né? A parte 3, né? Vou abranger tudo isso aí para vocês, né? Aqui vamos ver aqui a parte, aqui a maçonaria, né? Parte da história da ordem que pode estar relacionada com o seu nome, maçonaria, significado pedreiro, né? Ou construtor. A ordem dos maçons livres e aceitos é uma sociedade secreta mais aberta a homens de todas as religiões, né? Só não são aceitos ateus e mulheres. O nome vem de francês maçom, que quer dizer pedreiro ou construtor, né? Eu tô com mais um tema aqui para vocês, né? Mais um documento, né? Para abranger e trazer aqui para vocês, né? Para relatar para vocês aqui. Vamos lá. Aqui eu tô com o site aqui do documento, né? Vou trazer aqui para vocês aqui esse documento aqui, a maçonaria dentro de igrejas evangélicas, batistas e presbiterianas, que são as preferidas deles, né? Aqui, mas tu tá com indícios só, pô. Não, tô com os documentos aqui, amigos. Vocês podem pesquisar, eu vou deixar o link na descrição aí para vocês verem, né? E assim, de fato, vocês compreendo por que existe tanto líder, por que existe tanto líderes e tantas religiões aí, tantas instituições religiosas, né? Então, maçonaria dentro de igrejas evangélicas, batistas e presbiterianas, que são as preferidas, né? Por tradição, a maioria deles é ligada às igrejas batista ou presbiteriana. Essas são as duas denominações em que há mais a presença histórica da maçonaria, né? Aqui, ó. Vamos lá, para a leitura aqui, ó. Né? Ela costuma causar nos crentes um misto de espanto e rejeição. Pudera, né? Com origens que se perdem nos séculos e com um conjunto de ritos que misturam elementos ocultos, boa dose de mistério e uma espécie de panaceia, né? Panaceia religiosa, que faz da figura de Deus, né, um mero arquiteto do universo. A maçonaria é normalmente repudiada pelos evangélicos. É o que eles dizem, né? Quando você vê aí, inclusive, amigos, você pode ver aí, vocês pegarem e verem pastores, líderes dizendo: fiquem na paz e fiquem com o grande arquiteto do universo. Ou seja, pode ter certeza que esse carinha aí já tá dentro, já tá enraizado dentro da cultura maçona. É um maçom declarado. Todos os líderes religiosos, todos os pastores, padres, presbíteros, o que for, rabi, tudo, né? Chefes, disserem ao vivo e a cores, de ser proclamado e proferir da própria boca, dizer que fiquem na paz do grande arquiteto do universo, fiquem com o grande arquiteto do universo, que o grande arquiteto do universo já abençoe. Então, vocês estão entendendo? Eu acho que muitos de vocês já entenderam, já ouviram isso aí, dizer isso aí, né? O grande arquiteto do universo, o Gadu, né? É isso que eu estou dizendo a vocês. O G que tem lá, o G lá, o G dentro da maçonaria é referente ao grão-mestre, né? O grande arquiteto do universo, né? E o grau, né? Também. Contudo, é impossível negar que a história maçônica caminha de mãos dadas com o do protestantismo.
Os redatores do primeiro estudo da entidade foram o pastor presbiteriano James Anderson, em Londres, na Inglaterra, em 1723, e Jean Desaguilar, né? Um cristão francês, né? Desaguilar, né? Devido às suas crenças, né? Eles naturalmente introduziram princípios religiosos na nova organização, principalmente devido ao fim a que ela se destinava, né? A filantropia. Para vocês verem, né? Muitas pessoas aí, muitos jornalistas, né? O filantropo, né? O filantropo. Também outro indício. Quando dizer, lá ele era aquele fulano que morreu, aquele artista, aquele ator que faleceu, era um filantropo. Filantropia, né? Um movimento o movimento rapidamente encontrou espaço para crescer em nações de tradição protestante, como o Reino Unido, a Alemanha e mais tarde nos Estados Unidos, com a colonização britânica. Essa relação, contudo, jamais foi escancarada. Claro, eles não vão revelar, né? Muito pelo contrário, para a maior parte dos evangélicos, a maçonaria é vista como uma entidade esotérica, idolatrada e carregada de simbologias pagãs. Claro que eles vão dizer isso. Por que eles vão dizer isso? Porque é a máscara. É a máscara que eles põem. Eles vão pôr essa máscara para os servos deles, né? Eles vão colocar isso como uma máscara, como um repúdio, para que as pessoas não fiquem achando que eles realmente fazem parte, idolatram esse culto, né? O culto pagão, né? Paganizado. Vamos continuar aqui, ó. Isso tem mudado nos últimos tempos devido a um movimento de abertura que atinge a maçonaria em todo o mundo. A instituição tem se tornado mais conhecida e perde pouco a pouco seu espaço enigmático. Não iniciados podem participar de suas reuniões. A cada vez mais membros da Irmandade assumem a filiação, deixando para trás antigos temores, né? Daí vocês já veem, né? Nunca suficiente comprovados, diga-se que garantiam que os desertores pagavam a ousadia com a vida. Será que hoje não é assim também? Olha só olha o que a notícia está dizendo. Pessoas que desistem da Irmandade lá secreta, né? Que é aqueles que... eu vou dizer a vocês, quem desiste não quer revelar algo, aí o que é que eles dizem? Até hoje isso não acontece, amigos. Muitos aí que de repente morrem, né? Até essa palavra pode dizer, né? Passam para outra vida, para além, né? E aí, olha o que está dizendo aqui. Aí diga-se que garantiam que os desertores pagavam a ousadia, né, de desertar, de deixar a Irmandade, pagavam com a vida, né? A abertura traz à tona uma antiga discussão. Afinal, pode-se um crente ser maçom? O que é que vocês acham? Isso aí, né? Sim, se for para mim particularmente, sim, claro. Na intenção de manter fidelidade à Irmandade que abraçaram missionários, diáconos e até pastores ligados à maçonaria, normalmente optam pelo silêncio, com certeza, né? Só que crentes maçons estão fazendo questão de dar as caras, o que tem provocado rebuliço. Vocês estão vendo? O que a matéria está dizendo aqui? É de fato. Agora vamos aqui para os indícios, ó. A primeira igreja batista de Niterói, uma das mais antigas, como eu falei, né? Lá de Rio de Janeiro, né? A igreja batista, a primeira igreja batista no Brasil, lá de Rio de Niterói, né? Eu mostrei a foto aí para vocês, no vídeo passado, no último vídeo, que a foto e a imagem dela é igualzinha à primeiro templo maçom lá de Washington, né? Nos Estados Unidos, né? Olha aqui, ó. Uma das mais antigas do estado do Rio de Janeiro vive uma crise interna por conta da presença de maçons em sua liderança. Então a crise que eles estão vivendo é devido a isso. Mas as pessoas nem questionam, não é? A congregação já teve até uma mudança em seus status, né? Proibindo que membros da sociedade ocupem qualquer cargo eclesiástico. Acho que é algum cargo grande, né? Mas é impossível, amigos. É impossível, porque se a maçonaria ela financia, ela tem que participar, ela tem que botar alguém no cargo grande lá. Procurada por cristianismo, hoje a direção da congregação preferiu não comentar o assunto, claro, fica tudo em silêncio, né? Porque a Irmandade não pode divulgar, alegando questões internas, problemas internos, né? Claro. Contudo, vários dos oficiais da igreja são maçons há décadas.
Olha só, abre aspas, sou diácono desta igreja há 28 anos, e maçom há mais de 30. Não vejo nenhuma contradição nisso. Olha só, fecha aspas. Diz o policial rodoviário aposentado Adalaí Lopes da Silveira, de 58 anos, mestre da loja maçônica Silva Jardim, no município do mesmo nome, a 180 quilômetros da capital fluminense. E aí, amigos? Um próprio cristão, né? Frequentador desse templo, é o que ele diz. Sou diácono dessa igreja há 28 anos e maçom há mais de 30. Não vejo nenhuma condição nisso, diz o policial rodoviário aposentado Adilaí Lopes da Silveira, né, de 58 anos, mestre da loja maçônica Silva Jardim. Adilaí afirma que há maçons nas igrejas evangélicas de todo o Brasil. Olha só, o cara que é diácono desse templo lá de Niterói, né? Do templo da igreja batista lá de Niterói. Ele está dizendo que afirma que há maçons nas igrejas evangélicas de todo o Brasil, dezenas deles entre os membros da sua própria congregação e 16 entre os 54 membros da loja que frequenta, né? Cara, as pessoas ainda não acordam nisso, meu. Acordem, saiam desse sistema. O cara é presbítero de lá, o cara se identificou, se revelou que é maçom e existe mais maçons lá, e afirma que há maçons nas igrejas evangélicas de todo o Brasil, dezenas deles entre os membros da sua própria congregação e 16 entre os 54 membros da loja que frequenta. Abre aspas, por tradição, a maioria deles é ligada às igrejas batista ou presbiteriana. Essas são as duas denominações em que há mais a presença histórica maçônica. Informa, né? Isso aqui é a palavra dele, né? Um dos poucos crentes maçons que se dispuseram a ser identificados entre os 17 procurados pela reportagem, o ex-policial acredita que a sociedade em geral e os religiosos em particular nada têm a perder se deixarem imagens distorcidas acerca da instituição de lado. Aí aqui abre aspas de novo, há preconceito porque há desconhecimento. Alguns maçons que queriam criar uma aura de ocultismo sobre eles no passado acabaram forjando essa coisa de mistério, avalia, né? Já ouvi até histórias de que lidamos com bodes ou imagens de animais. Né? Aqui é sempre aquela questão, né? Sempre aquele misticismo, dizer que aquele misticismo é conspiração, né? É sempre conspiração, né? Ele não pode revelar o que eu estou dizendo a vocês aqui. O que falou aqui mais acima, que se o cara for desertor ou falar mal da Irmandade, não pode falar mal da Irmandade ou revelar seus cultos, né? Seus ocultismos, né? Porque o cara paga com a própria vida, né? Isso não acontece, olha o que ele diz aqui, ó. Isso não acontece, geralmente, garante, segundo Adalaí, o único mistério que existe, de fato, diz respeito a determinados toques de mão, olha só, toques de mão, sinais, né? Com as mãos, palavras e sinais com os quais os maçons se identificam entre si, com certeza. Isso aí, de fato, todos nós despertos já sabemos, né? O próprio irmão Rubens aí já estava cansado de mostrar pra gente aí, né, esses sinais, né? Mas, segundo ele, tudo não passa de zelo pelas ricas tradições do movimento que, segundo determinadas correntes maçônicas, remontam aos tempos de do rei hebreu Salomão. Mais uma tese aqui, mais uma revelação aqui em cima do rei Salomão, né? Sobre ele, né? Sobre ele ter sido o criador do primeiro templo maçom, né? E também para relembrar tempos difíceis. São práticas que remontam ao passado, né? Remontam ao passado, já que nós, maçons, fomos muito perseguidos ao longo da história. Os coitados, né? Os bichinhos, né? São sempre os coitadinhos, né? E a gente sempre é conspirador, né? A gente sempre passa a ser conspiratórios, né? Ainda demais aqui, ó. Adelaí adianta que não aceitaria uma mudança nos estatutos da igreja para banir maçons da sua liderança. Tanto que ele e seus colegas, né, de diaconato, né, os diáconos lá, que é amigo dele, que frequenta a igreja que ele, que pertencem ao grupo, ao mesmo grupo, né, preparam-se para, se for o caso, ingressar na justiça. Olha só, casa de justiça, viu? O que poderia desencadear uma disputa que tende a expor as duas partes
em demanda. E olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Que ele diz que se for preciso, ele junta lá os diáconos e se for para as pessoas lá, as pessoas estão contra, eles dentro do templo lá, partirem para a justiça, ele também vai partir para a justiça e falar coisas lá de dentro. Então vocês estão vendo? Aí eu digo a vocês, onde é que o Criador está dentro disso? O Criador faz parte dessa bagunça toda. Por isso que foi chamada lá da Grande Babilônia, a grande confusão. As pessoas estão confusas dentro desses tempos aí. As pessoas servem pelo medo, pela força e pela indução de emoções, né? Emoções paganizadas, emoções ali culturais. E eles dizem e taxam isso como presença do ser divino, presença do Criador. Só que não. Só a presença do Baphomet deles lá, né? Olha só que aqui, poder desencadear uma disputa, das duas partes em demanda. Eles decidiram encaminhar uma cópia da proposta do regimento ao presidente do Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Luiz Sveiter, né? Haverá, olha, abre aspas, haverá uma enxurrada de ações na justiça se isso for adiante. Não tenho dúvidas, fecha aspas. Afirma o diácono, né? O Adilaí, né? A polêmica em torno da decisão de evangélicos, a maçonaria já provocou até racha numa das maiores denominações do país, a Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, né? IPB, no início do século passado. Aí vê abaixo. O pastor presbiteriano Wilson Ferreira de Souza Neto, de 43 anos, revela que já fez várias entrevistas com o intuito de ser aceito numa loja maçônica no município de Santo André. Olha isso, cara. Como é que pode, bicho? Que cabimento, que relevância, que base bíblica esses caras estão querendo fazer aqui. Aquele trecho que o Messias falou e repudiou, chamou os líderes lá, os escribas e os fariseus lá, né? Que eram os líderes, os sacerdotes daquele tempo, de raça de víboras, serpentes, né? Então como é que pode, cara? Olha só o que ele falou aqui, cara. O pastor presbiteriano lá, o Wilson Ferreira de Souza Neto, de 43 anos, revela que já fez várias entrevistas com o intuito de ser aceito numa loja maçônica no município de Santo André, região metropolitana de São Paulo. O processo está em andamento e ele apenas aguarda reunir recursos para custear a taxa de adesão e a importância que é usada na manutenção da loja e nas obras filantrópicas. Ah, que lindo! Então todo o dízimo lá que os servos e o conglomerado, né, de cristãos lá que passa a dar lá pro pastor, que ele disse que é para a obra do templo, é passado para isso aí, ó, mas é uma coisa filantrópica, né? Abre aspas. Ainda não pude disponibilizar uma verba para a cerimônia de iniciação, que pode variar de 1.000 a 5.000 reais, e para a mensalidade. Nossa! Tava conversando com o meu cunhado, inclusive, amigos. A igreja que ele servia, né? Ele fez um levantamento lá, né? Que ele também é bastante curioso. Eu gosto de conversar com ele sobre isso, né? Ele também é uma pessoa desperta, também já está muito atento sobre isso, né? Frequentou muitos templos também, religiosos como eu também. E ele falou que lá a taxa de dízimo lá da igreja lá é uma igreja cristã, né? É a instituição cristã, evangélica cristã. Ele falou que o dízimo lá dado à igreja, por mês, o próprio pastor lá, o líder religioso lá, ele desbanca para ele, só dele, 4.000, 3.000, 4.000 reais. Isso, o templo lá ainda paga internet e FGTS. Ah, cara, pô, daqui a pouco vai estar pagando vale transporte, vale paletó, vale refeição. Vocês estão vendo a hipocrisia, a heresia, a hipocrisia e a malícia desses líderes, né? Continua aqui, ó. No meu caso, aí ele falou aqui, né, para a mensalidade. No meu caso, o que ainda impede o ingresso da maçonaria, o ingresso na maçonaria é uma questão financeira e não ideológica, né? Diz Wilson, né? No caso esse pastor aí, que é mestre em ciência de religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? E estuda o tema há mais de uma década. São todas pessoas formadas, né? Pessoas patenteadas, né? Olha aqui, ó. Pessoas próximas sabem que sou maçom. E isso inclui vários membros da minha igreja. Continuo religioso. Aí abre aspas. Alguns já me questionaram sobre isso, mas após várias conversas nas quais eu os esclareci, tudo foi resolvido. Claro, com certeza. Na mesma linha vai outro colega do ministério. Ele está falando aqui que na mesma linha, né? Na mesma linha dele, vai outro colega do ministério que prefere não revelar o nome e que está na maçonaria há 7 anos. Aí aqui abre aspas,
tenho 27 anos na igreja, 6 de pastorado, e posso garantir que não há nenhuma incompatibilidade de ser maçom e professar a fé salvadora em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Sério? Ele afirma, né? Sério, claro. Claro que não tem nenhum problema, amigos. Eu concordo. Eu sou franco a concordar. Sabe por quê? Porque são termos culturais dentro de um ciclo de templo paganizado e de pedra, onde o Criador não faz presença, onde ele não está presente. Então, assim, onde ele não está presente, não existe lei. A lei do homem. Então, onde a lei do homem está presente, o Criador não está presente. Então, se ele diz, com toda a palavra, que ele tem 6 anos de pastorado, e para prosseguir que há, e ele diz que pode garantir que não há nenhuma incompatibilidade de ser maçom e professar a fé salvadora no Cristo Jesus dele, né? No Cristo Jesus, o Senhor dele também Salvador, né? Porque, assim, é como eu disse a vocês no vídeo passado, vou trazer também indícios sobre todas as letras do vocabulário, todas as letras do alfabeto hebraico e judaico da época onde na época que o Messias caminhou sobre a terra. E não existe J e nem D. Não existe no alfabeto hebraico e judaico. Então, como é que podem se chamar o Messias de Jesus Cristo e o Deus, nosso Deus, de Deus? Não é Deus, né? Não existia nem D e nem J. Aí as pessoas criam essa bagunça sem nem pesquisarem, cara. Aqui, ó, ele ocupa o posto de mestre em processo dos graus filosóficos, né? E diz que foi indicado por um pastor amigo, claro, tem que ter um amigo, como eu disse a vocês, como eles falaram aqui no início, é uma irmandade, né, meus queridos, né? É uma irmandade onde se ajudam entre eles, né? E são postos em cargos ali, né? Cargos proferidos por eles. Aqui, ó, abre aspas, só se pode entrar na maçonaria por indicação e não raro os pastores se indicam para o pastor. Boa parte da intolerância dos crentes em relação à maçonaria provém de informações equivocadas transmitidas por quem não conhece o suficiente o grupo. Sério mesmo isso. Acredita quem quer, né? Se tem um pastor aí, o Leandro Quadros, né? Lindo, também, que fala mal da terra plana, dos conceitos da Bíblia. O cara disse que é uma pessoa que propaga, né, as escrituras e as palavras do Criador. Ele mesmo disse, a maçonaria são pessoas boas que se ajudam, é porque ele é maçom, né? Claro. Aqui, amiga, tem aqui as 100 cabeças bruxas, né? 100 caças bruxas, né? Ó. É um link completo aqui, ó. Ligações perigosas, né? Vamos essa parte aqui, né? Essa parte aqui do 100 caças bruxas, né? Aqui, ó. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, amigos, né? Mas a intenção é de passar aqui a informação, né? Uma leitura rápida, né? 100 caças bruxas. Procurados com insistência pela reportagem, né? Que os repórteres foram atrás deles. Os pastores Roberto Brasileiro e Ludgero Bonilha, respectivamente presidente do secretário-geral do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, na IPB, não retornaram os pedidos da entrevista para falar do desenvolvimento do envolvimento de pastores da denominação com a maçonaria. Mas o pastor e jornalista André Melo, atualmente à frente da Igreja Presbiteriana de Copacabana, no Rio, concordou em atender Cristianismo Hoje, né, que é o site aí da reportagem, né, em seu próprio nome. Segundo ele, o assunto é recorrente no seio da denominação. Olha aqui o que ele falou aqui, ó. Abre aspas. O último Supremo Concílio decidiu que os maçons devem ser orientados através do Espírito. Qual é o Espírito Santo, cara? Que blasfêmia é essa? Vocês estão vendo aqui? O último Supremo Concílio decidiu que os maçons devem ser orientados através... Que blasfêmia, que heresia, cara. Sem uso de coerção ou força para que deixem a maçonaria, né? Olha só. O último Supremo Conselho decidiu que os maçons devem ser orientados através do Espírito Santo, sem uso de coerção. Mano, não vai ter, cara. O Espírito jamais o Criador ia se pronunciar, ainda mais com o Espírito Santo, que é a coisa mais, divindade maior e de respeito, né? Que nem é uma blasfêmia, uma heresia, né? É um sacrilégio poder ter que falar dentro desses tempos sobre o Espírito Santo, né? Aí ele ainda conta aqui, ó. Conta Melo, referente-se ao documento CIV SCIPB de 2006,
que trata do assunto. O texto em determinado trecho, né, considera a maçonaria como uma religião de fato e diz que a divindade venerada ali, o grande arquiteto do universo, é uma entidade vaga, sem identificação com o Deus soberano, triuno e único dos cristãos. Claro que não tem. Claro que não tem. O grande arquiteto do universo é uma entidade vaga, sem identificação com o Criador soberano. Claro que não. Claro que nisso aqui eu concordo. Claro que não. Sabemos quem foi o grande arquiteto do universo. Sabemos aí. Amigos, nós dispersos sabemos que quem foi o grande arquiteto do universo aí. Claro que foi a besta, foi Satanás, foi o anticristo. Foram os adoradores desse ser maligno e profanado, né? Aí eles atribuem o grande arquiteto do universo como criador do universo, porque isso aí já abrange a parte, a questão do heliocentrismo. Quem acredita numa Terra bola, numa Terra globo, vai acreditar que o grande arquiteto do universo é o criador, é o verdadeiro Yahushua HaMashiach. Claro, mas claro que não. Claro que nós dispersos, nós que sabemos que a Terra, o círculo da Terra é plano, né? E não existe questão de universo paralelo, universo infinito, né? Então por que iremos credibilizar o grande arquiteto do universo ao nosso Criador, né? E Altíssimo? Isso aqui eu concordo, né? Claro que não tem ligação. O pastor que exerce ainda o cargo de secretário da mocidade do presbitério no Rio, lembra que se assim como as diferentes confissões evangélicas têm liturgias, né? Liturgias variadas às suas áreas de conflito, as lojas maçônicas não podem ser vistas em bloco e por isso mesmo defende moderação no trato da questão. Olha o que ele fala aqui, para entender melhor. Abre aspas. Vejo algum exagero na perseguição aos maçons. Sério? Pois estamos tratando de um problema de 100 anos atrás, deixando de lado outros problemas reais da atualidade, como a maneira correta de lidar com os homossexuais. Aí lá vem aqui abranger isso aqui. Aí agora vai tirar de foco a maçonaria dentro dos templos, né? Porque primeiramente eles não vão falar que templo de pedra, os verdadeiros templos somos nós, as pessoas, né? Porque de qual forma pode o Criador e o Espírito Santo dele fazer morada dentro do tijolo? Me expliquem como é que pode isso. Se ele diz que nós somos moradas do Espírito Santo, nós somos os verdadeiros templos, né? Aí agora vai tirar de banda a questão do paganismo maçônico dentro do cristianismo. Agora ele está dizendo que a maneira correta é como a maneira correta de lidar com o homossexualismo, né? Tá de brincadeira, né? Outro ponto também que isso aqui não vou nem tocar no assunto, porque isso aqui nem assunto isso aqui nem existe, né? Para o assunto, para o termo bíblico, para a tese, para a base bíblica, isso aqui nem existe, né? Na verdade, né? É outra procedência maligna, né? O pastor disse que há mais presbíteros do que pastores maçons. Olha só, há mais presbíteros do que pastores maçons. Mas existe pastor maçom também. Claro, né? Ele só está dizendo que existe mais presbíteros do que os próprios pastores, né? Caso seu pai, que era diácono e também ligado à associação, né? Caso de seu pai, olha só aqui, é o caso do pai dele, né, do pastor, né? O caso do pai dele, que era diácono e também ligado à associação. Abre aspas, eu nunca fui maçom, mas descobri coisas curiosas, como, por exemplo, o fato de haver líderes maçons de várias igrejas, inclusive daquelas que atacam mais violentamente a maçonaria. Claro, como eu falei, é uma máscara, né? Abre aspas, não acredito que promover caça às bruxas faça bem a nenhum grupo religioso. Encerra o ministro, né? Aí abre aspas aqui, melhor do que aprovar uma declaração contra alguém é procurá-lo, orar por ele, conversar até ganhar um irmão. Vocês estão entendendo como é que isso fala? Olha aqui, a maneira correta, né? É desse jeito aqui, melhor do que provocar uma declaração contra alguém é procurá-lo, orar por ele e conversar até ganhar, né? Até ganhar ele, porque é mais lucrativo, é melhor ter ele lá do que ele contra. Tá entendendo? É melhor ter lá apoiando ele sendo apoiado e apoiando eles, do que ter ele contra, né? O presidente do Centro Apologética, né? Cristão de Pesquisa, né? A CACP, né? Deixa eu ver isso aqui, é Centro Apologética Cristão, né? Pastor João Flávio Martinez, por sua vez, não deixa de fazer sérios questionamentos à presença de evangélicos entre os maçons. Aí abre aspas aqui, o que ele diz. O fato é que, quando falamos em maçonaria, estamos falando de outra religião. Uma religião dentro da outra, né?
E não deixa de ser religião. É religião dentro de religião. Duas religiões, né? Sendo que o próprio Messias e o Criador não fazem parte de religião, né? Aí abre aspas aqui, ó. O fato é que quando falamos em maçonaria, falamos de uma religião que é totalmente diferente do cristianismo. Portanto, é um absurdo sequer admitir que as duas correntes possam dar juntas. Lembrando que as duas origens do movimento estão ligadas às crenças misteriosas do passado. Martinez lembra o princípio bíblico de que não se pode seguir a dois senhores. Mas realmente não pode servir a nenhum dos dois. Na verdade, não pode servir a nenhum dos dois, né? Aí abre aspas aqui, ó. Estou convencido de que essa entidade contraria elementos básicos do cristianismo. Ela se faz uma religião à medida que adota ritos, símbolos e dogmas emprestados, muitos deles do judaísmo e do paganismo. Concordo, pastor Batista Irlande Pereira de Azevedo. É seita, né, amigos? Paganismo, né? Tudo que é religião, tudo que é seita é paganismo, né? Tem paganismo, tem dogmas, tem símbolos, simbologias, né? Aos 76 anos de idade, um dos nomes mais respeitados da denominação, né, no país, Irlande, né? Estuda o assunto há mais de 3 décadas e admite que vários pastores da sua geração têm ou já tiveram ligação com a maçonaria, mas não tem dúvida acerca de seu caráter espiritual. Não tem dúvida, né? Os caras são maçônicos, mas eles têm uma espiritualidade tremenda em relação ao Criador? Não acredito, né? Abre aspas aqui, ó, que ele diz: essa instituição contraria os mandamentos divinos ao denominar Deus como grande arquiteto. Tanto que eles sabem, amigo. É engraçado, como é que os líderes sabem a ligação que eles fazem, e alguns até, como esse daqui mesmo, né? Como o próprio esse Irlande aqui de 76 anos, ele mesmo diz que não pode ser feita a ligação entre o grande arquiteto do universo com o Deus, o Criador, né? Que eles dizem que é Deus, né? E não como Criador. Olha só aqui, ó. Ele diz aqui que essa instituição contraria os mandamentos divinos ao denominar que Deus como grande arquiteto e não como Criador, conforme as Escrituras. Vocês estão entendendo aqui? Embora considere a maçonaria uma entidade séria e com excelentes serviços prestados ao ser humano ao longo da história. Claro, a eles mesmos, né? Ele a desqualifica do ponto de vista teológico e bíblico, né? No abre aspas aqui, falando mais ainda: no meu ponto de vista, ela não deve merecer a lealdade de um verdadeiro cristão evangélico. Entendo que em Jesus Cristo e em sua igreja tenho tudo do que preciso como pessoa, uma doutrina sólida, uma família solidária e razão para viver e servir. Isso que ele está dizendo, né? Não sou maçom porque minha lealdade a Jesus Cristo está dizendo que a lealdade dele, né, a Jesus Cristo e a sua igreja é indivisível, né, inclusiva e inegacionável, inegociável. Ele tá dizendo que por mais que ele faça parte lá dos templos, ele não participa das doutrinas das doutrinas solidárias, né, da maçonaria. Mas é essa questão que eu estou dizendo, amigo, só em estar lá. Eu digo a você, aí vocês dizem: mas existem pastores que não fazem para certo, mas quem está financiando o templo lá? Quem está pagando dinheiro a ele? Quem está pedindo para ter servos, para ter dízimo? Quem está pedindo a ele? Por mais que ele diga que não, mas ele tem que estar lá e tem que participar. Então, assim, por mais que ele tenha aquela fé, por mais que ele tenha aquela dignidade dele, mas só ele estar naquele templo, e o templo está sendo financiado por pessoas maçons e construtores, o próprio Criador não se faz presente. Porque eu digo a você, é possível uma gota de óleo se misturar com água? Não. Então a própria Bíblia diz que onde estiver iniquidade, onde estiver paganismo, onde estiver coisa imunda e imundícia e coisas sujas, o próprio Espírito do Criador não se faz presente. O próprio Criador nos faz presente em templos construídos pela mão de homens. Então o que é que a pessoa vai se denominar pastor e líder se o próprio Criador disse que não chamais ninguém de rabi, nem de pai e nem de chefes, que são todos os líderes religiosos da época, que eram os sacerdotes, né? Então assim, fica a critério de cada um, né? Aí tem aqui outra parte aqui, ó, ligações perigosas, né? Para finalizar, né, amigos? Vamos finalizar aqui o vídeo com essa parte aqui, né? O documento, né? Ligações perigosas. Crentes reunidos à porta do templo da IPI, né, nos anos de 1930. A denominação surgiu por dissidência em relação à maçonaria. Olha só.
As relações entre algumas denominações históricas e a maçonaria no Brasil são antigas. Os primeiros missionários americanos que chegaram ao país se estabeleceram em Santa Bárbara do Oeste, né, em São Paulo, em 1871. Já falei isso no vídeo anterior. 3 anos depois, parte desses pioneiros, entre eles o pastor Robert Potter Thomas, também falei no vídeo anterior, fundou também a loja maçônica George Washington, naquela cidade. O espaço abrigou, em 1880, a reunião de avaliação para a aprovação do ministério, né, ao ministério de Antônio Teixeira de Albuquerque, o primeiro pastor batista brasileiro. Tanto ele quanto o pastor que o consagrou eram maçons. Olha só, desde o início que trouxeram a maçonaria para cá, dos Estados Unidos para cá, que fundaram a primeira igreja em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, em 1871. 3 anos depois, o pastor Robert Potter Thomas, que fundou também a loja maçônica George Washington. Eles foram consagrados por pastor, o pastor que consagrou eles, ele era maçom. Então como é que pode um maçom consagrar, me diz aí, como é que pode uma pessoa consagrar outra se não interligar o Messias ao Criador? Ninguém vai ao Pai, não sei por mim, o próprio Messias falou. Então como é que eu vou querer ser consagrado por uma pessoa que está dentro da maçonaria, amigos? Como que fundamento? Onde é que está a base nisso, meu? Vamos continuar lendo aqui, né? Vou deixar esse link na descrição para vocês lerem com mais calma, porque eu me irrito com essas coisas, me estresso realmente, porque não tem ligação. Onde é que tá a base bíblica nisso aqui, meu? Quero que alguém me prove dentro da Bíblia que isso faz ligação, que um pastor tem que ser consagrado por outro pastor maçom. Onde é que tá dizendo isso? Quando o missionário americano Ashbel Green Simonton, né? Simonton, em 1833 que viveu em 1833 a 1863, chegou ao Brasil em 12 de agosto de 1859, encontrou na então província de São Paulo cerca de 700 alemães protestantes, sem ter onde reuni-los. Simonton, que mais tarde lançaria as bases da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, né? Aceitou a oferta de maçons locais que insistiram para que ele usasse sua loja gratuitamente para os trabalhos religiosos. Olha só, então como ele não tinha templo religioso, cederam para ele a instituição, a oferta dos maçons, que insistiram para que ele usasse sua loja gratuitamente para os trabalhos religiosos. Então assim, os cultos religiosos lá desse pastor, aí, desse Simonton, né, para mais de 700 alemães protestantes, foi dentro de uma loja maçom. Então, caramba, e o que era pregado nisso, hein? Que tipo de paganismo, de Deus pagão estava ali presente? Porque o Criador mesmo não estava, né? É como o Criador falou para os maçons, para os construtores da época, né? Que o Criador, o próprio Criador, iria tirar deles, ia dar a terra que foi dada para eles, para outras pessoas que dessem frutos da palavra, né? Frutos das escrituras. Então assim, que base, qual a base disso daqui, meu? Onde é que as pessoas ainda vai vir gente aqui me xingar, me chamar de procedente maligno, de blasfemador, de anticristo, anticristão, né? Se desapeguem desse sistema religioso, amigos. Vamos continuar lendo aqui, ó. Essa aqui é só essa parte aqui, ó. Ligações perigosas. As ligações que os maçons tinham aqui, as maiores das ligações que eles tinham, né? Olha aqui. Aceitou a oferta de maçons locais, né? Que insistiram para que ele usasse a loja maçom gratuitamente para os trabalhos religiosos. A denominação que abrigava diversos maçons sofreu uma cisão em 31 de julho de 1903. Um grupo de 7 pastores e 11 presbíteros entrou em conflito com o sínodo da IPB, né? Porque a denominação não se opunha a que seus membros e ministros fossem maçom. Foi então fundada a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, IPI. Olha só, o grupo de 7 pastores e 11 presbíteros entrou em conflito com o sínodo, né? Acho que do IPB, né? As pessoas faziam parte, né? Porque a denominação não se opunha a que seus membros e ministros fossem maçom. Tipo assim, alguns não quiseram se tornar. Aí teve essa divisão. Aí foi aí que foi fundada a Igreja Presbiteriana Independente, né? Fora eles lá. Aí tipo assim, depois daí, aí não teve jeito, amigos. Isso aqui nessa época, em 1903, né? Mas depois aqui, como eu falei aí anteriormente, né? No comecinho do vídeo, que a maçonaria se infiltrou de qualquer jeito, né?
Ultimamente a IPB vem reiteradamente confirmando a decisão de impedir que maçons exerçam não só o pastorado, como também cargos eclesiásticos, como presbíteros e diáconos. As últimas resoluções do Supremo Concílio sobre o assunto mostram o quanto a maçonaria incomoda a denominação. Incomoda porque está lá dentro, né? Está infiltrada, está enraizada. Na última reunião, ficou estabelecida a incompatibilidade entre algumas doutrinas maçom e a fé cristã. Ficou proibida a aceitação como membros e a comunhão da igreja de pessoas da maçonaria, pessoas que fazem parte da maçonaria, né? Aí abre aspas aqui, ó. Sem que antes se reunissem a confraria e a eleição ao oficialiato, né? Oficialiato de candidatos ainda ligados àquela entidade. Olha, vocês estão vendo que existe, tem gente ligada lá, por mais que eles impeçam, mas sempre vai ter pessoas infiltradas, sempre vai ter aquele maçom infiltrado dentro desses templos, né? Então é isso, amigos. Mais um documento, esse aqui foi um pouco mais pesado que o anterior, né? Tem mais revelações aqui, ó. Tem revelações mais bombásticas, né? No mais cultural, no mais popular falando, popular dito, né? Falando e dizendo. Então é isso, amigos, o documento é esse, né? Maçonaria dentro das igrejas evangélicas, batistas e presbiterianas, que são as preferidinhas deles, né? O vídeo vai ficando por aqui, amigos, para não ficar mais tão longo, né? E dia após dia eu vou trazendo mais documentos para vocês. É o que vocês podem ver aqui, eu vou deixar esse link para vocês darem uma lida total aí, quem quiser dar uma olhada, né? Tem aqui os 2 textos aqui, ó, que é a parte mais precisa, que é Sem Caçar as Bruxas e Ligações Perigosas, né? Onde essas ligações perigosas tá mais aqui, tá mais reiterada, né? Tem mais os indícios, estão mais aqui, né? Nessa parte aqui, nessa taja, né? Mas então assim, amigos, é o que eu digo a vocês. Como podem líderes religiosos serem integrados e como pode um pastor, um líder religioso, ele ser consagrado pastor e líder por outro pastor maçom, por outro líder maçom. Então é religião dentro de religião, é seita paganizada dentro de seita paganizada. Aí é o que eu digo de novo, faço pergunta a vocês, uma pergunta retórica e com resposta, claro. O Criador está dentro, se faz presente dentro desses templos religiosos paganizados e de pedras? Não, né, amigos? Não, né? Espero que vocês tenham compreendido a informação. Como mais uma vez vou dizendo, tá? O link vai estar na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham tomado para vocês e que tenham tocado o coração de vocês, porque isso aqui não é mérito meu, não são palavras minhas, não são documentos criados meus, mas é palavra dos próprios líderes e das próprias pessoas que fazem parte, que integram o conglu, né? O conglomerado de líderes e de pessoas poderosas, eu digo assim, numa hierarquia de domínio, né? Acima dos pastores, né? Que são os maçons, né? E acima dos maçons estão os iluminados, né? A elite mundial. Então, assim, se eu tô vendo tudo isso, por que eu vou participar? Eu devo participar disso se eu quero de bom grado e de coração servir ao Criador? Então, assim, se o Criador mesmo disse que não se juntemos com esse tipo de gente que xingou os próprios líderes de raça de víbora e disse que não ficará pedra sobre pedra e que já existe destino, né, maior para esses falsos líderes, né? Que o lugar deles é o lugar de tormento, né? Muitos chegarão para mim: Senhor, expulsei demônio em teu nome, salvei pessoas em teu nome, integrei pessoas dentro do templo em teu nome. Mas assim, senti fome, não me desse comer, senti sede, não me desse beber. Enquanto eu estive cansado, oprimido nas prisões e enfermo, não fosse me visitar. Então a cada um desses não fizeste a mim. Desapartai-me de mim, maldito, pois eu não te conheço. Vai ser esse o caminho. Vai ser esse o destino desses falsos líderes, esses guias cegos, né? Então é isso, amigos, o vídeo fica por aqui. Tô indo aqui, um forte abraço a vocês, desejo a vocês paz, sabedoria e saúde vindas do Criador, né? Forte abraço, conhecereis a verdade sempre nos libertará. Forte abraço, até o próximo vídeo, fiquem na paz do Criador e valeu, falou, amigos, valeu.